Oi, se você não sabia, agora temos um podcast. O link está na descrição e fixado nos comentários. Se quiser conferir, vai ser muito legal. Obrigado. Tchau. Rita Huffman, vendedora de 48 anos e mãe divorciada, morava na zona rural de East Wenatchee. Ela era descrita como uma mãe amigável e trabalhadora. Rita morava com sua filha mais nova, Mandy. Sua vida pessoal era estável e ela tinha um namorado. Nada parecia fora do comum nos dias que antecederam o que aconteceu. A filha de Rita, Mandy, tinha 15 anos na época. Mandy era uma garota popular na escola. Ela jogava softball e era conhecida por ser extrovertida, atlética e ter um sorriso brilhante. Em 1995, na primavera, ela terminava o ano letivo e esperava ansiosa pelas férias de verão. Mas foi também por essa época que um homem de 25 anos apareceu na cidade em Washington e alugou um lugar a apenas alguns quarteirões da casa de Rita Huffman. Esse homem não tinha nenhuma relação conhecida com Rita ou Mandy. Elas nunca souberam da existência dele. Sem que elas soubessem, no entanto, o estranho nas proximidades havia desenvolvido um interesse sombrio pela família delas. Esse homem observou secretamente os Huffmans por semanas, estudando seus hábitos enquanto se entregava a fantasias violentas de si mesmo como um lobisomem caçando sua presa. Uma possível vulnerabilidade na casa dos Huffman era uma porta de vidro deslizante nos fundos. Eles mantinham essa porta aberta. A família morava em um bairro seguro, semi-rural, e eles não eram obcecados por segurança. Era uma época um pouco diferente, e, claro, não havia sinais de alerta óbvios. Na noite de 12 de abril de 1995, Rita falou com seu namorado ao telefone por volta das 22 AI e, de acordo com ele, nada parecia errado durante a conversa, que, tragicamente, foi a última conversa deles. Porém, após as 23 enquanto mãe e filha se preparavam para dormir, o desconhecido executou seu plano. O invasor entrou sorrateiro na casa dos Huffman pela porta dos fundos, destrancada durante a escuridão. Os vizinhos não ouviram nada. Na casa dos Huffman, Rita e Mandy estavam em quartos separados. Rita relaxava na sala quando um homem se aproximou com uma faca e máscara de esqui. Antes que ela pudesse sequer fazer qualquer barulho, o assassino a emboscou e a esfaqueou repetidamente pelo menos 31 vezes, principalmente na parte superior do peito e no pescoço. Com a vida de Rita se esvaindo, o assassino subiu as escadas para encontrar Mandy. O assassino não foi tão furtivo da segunda vez. Ele nunca teve a chance de atacar de surpresa. Mandy percebeu o assassino e, quando ele tentou atacá-la, ela corajosamente revidou. Ferimentos defensivos pelo corpo dela provam isso, mas o assassino era um homem adulto. Ele desferiu vários golpes de faca no pescoço e peito dela, como fez com a mãe. O único ato distinto foi o golpe fatal, desferido com um forte impacto na lateral do crânio com um taco de beisebol. E acredite se quiser, foi depois que os assassinatos aconteceram que a verdadeira depravação começou. A ordem desses eventos não é totalmente compreendida, mas o que se sabe é que após o assassinato, o invasor realizou várias mutilações de natureza íntima. Em Mandy, o assassino fez isso póstumamente. Ele então pegou o taco de beisebol mais uma vez e o forçou profundamente em seu abdômen através de suas partes íntimas. Depois, ele abriu o torso dela pela virilha e mexeu em seus órgãos. Também suspeita-se que o assassino tenha consumido o sangue dela. E a mutilação não parou por aí. O assassino então pegou a faca novamente e começou a cortar o tecido da área íntima de Mandy, que ele depois colocou sobre o rosto dela enquanto ela estava deitada na cama, ainda com o taco de beisebol no lugar. Uma cena realmente grotesca. Esse psicopata, então, realizou mutilações semelhantes em Rita. No entanto, ele omitiu o ensaio. Parecia que ela era velha demais para o gosto dele. Ainda assim, ele abriu seu abdômen, expôs órgãos e cortou os seios, colocando-os na mesa de cabeceira.
Ela também foi deixada em uma posição degradante no sofá. O assassino ficou na casa por cerca de 2 horas e saiu pouco depois. Na manhã seguinte, o dia amanheceu. Rita também tinha uma filha mais velha que não morava com ela na época. O nome dela é Angela. Angela ficou preocupada quando não conseguiu falar com a mãe ou a irmã pelo telefone. Isso não era comum. Elas sempre atendiam o telefone. Então, mais tarde naquela manhã, Angela entrou no carro e foi até a casa para ver como sua família estava. Angela encontrou a porta da frente trancada, então ela foi pelos fundos, entrando pela mesma porta de correr que estava aberta. Lá dentro, ela se deparou com uma cena de puro horror. Ninguém deveria passar pelo que ela passou. A irmã, desesperada, correu até a casa do vizinho gritando por ajuda e a polícia foi chamada imediatamente. E com isso, começou a investigação de um dos assassinatos mais brutais da América. Diante do estado das vítimas, os investigadores concluíram que não se tratava de roubo ou ganho financeiro. A brutalidade indicava um assassino desviante e sádico. O desafio era que o autor do crime não havia deixado pistas óbvias, como impressões digitais ou DNA conhecido na casa. Mesmo assim, a polícia começou a reunir evidências sutis do bairro e da cena do crime. Um dos primeiros avanços veio do relato de um vizinho. Relataram ter visto uma caminhonete Chevrolet preta perto da casa dos Huffman na noite dos assassinatos, por volta das 23h30 horário, em que os detetives acreditam que ocorreram os crimes. Isso chamou a atenção dos investigadores. Essa pista logo se cruzou com outro evento da mesma noite. Cerca de 11h30 do dia 13 de abril, cerca de 2 horas após os assassinatos prováveis. Um policial notou um homem sozinho sentado em uma caminhonete preta, perto da casa dos Huffman. O policial achou estranho ao ver esse homem e se aproximou. Mas aqui está a parte curiosa. O homem dentro da caminhonete preta imediatamente saiu do veículo e levantou as mãos, como se já esperasse ser preso. O policial questionou o homem brevemente, o homem se identificou e afirmou que só estava dando uma volta de carro. Como não havia nenhuma evidência óbvia de um crime naquele momento, o policial deixou o homem ir embora com um aviso. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de ficar cara a cara com um assassino que havia matado 2 pessoas apenas algumas horas antes. Essa informação imediatamente tornou o motorista da caminhonete suspeito do duplo homicídio. O suspeito logo foi identificado como um homem de 25 anos que havia se mudado recentemente para a região. No entanto, ainda não havia provas suficientes para prendê-lo. Então, as autoridades o colocaram discretamente sob vigilância 24 horas, enquanto o trabalho forense estava em andamento. Os investigadores, então, começaram a investigar o passado do suspeito. Eles souberam que ele estava em um quarto, alugado no porão, a poucos minutos da casa Huffman. Uma mulher que morava na casa disse à polícia que, na noite dos assassinatos, o homem saiu às 23h e voltou às 2h. A linha do tempo se encaixava perfeitamente na janela do crime. Durante a vigilância, os detetives também obtiveram mandado de busca para coletar provas físicas. Durante a perseguição desse homem, os policiais o observaram descartando uma peça de roupa. Essa peça de roupa era uma máscara de esqui, encharcada do que parecia ser sangue. Eles recuperaram a máscara e constataram que o sangue era de uma das vítimas de Huffman. E, notavelmente, o sangue estava saturado ao redor da área da boca da máscara, sugerindo que quem a usava pressionou a boca contra um ferimento, levando os investigadores a pensar que esse homem havia bebido o sangue delas. Em 14 de abril, 2 dias após o assassinato, os investigadores fizeram nova descoberta crucial. Uma faca de 30 centímetros foi achada escondida em uma lixeira fora do salão, onde o caminhão do suspeito foi visto pelo policial. A faca, coberta de sangue seco, faltava no bloco de facas da cozinha dos Huffman. Essa era a arma do crime. A polícia agora tinha mais do que provas suficientes para prender esse homem. E assim, no dia 19 de abril
de 1995, uma equipe de policiais se aproximou da residência do suspeito e o prendeu sem incidentes. O homem, agora sob custódia, foi identificado como Jack Owen Spellman III. Mas quem era ele? Jack Owen Spellman III cresceu no leste de Washington e teve uma juventude problemática e nômade. Sua mãe passou por 4 casamentos diferentes e seus 4 filhos, Jack e seus irmãos, cresceram sem conhecer seus pais biológicos. Jack já tinha comportamento antissocial no início da adolescência. Ele teve dificuldades acadêmicas e acabou abandonando a escola na 9ª série, enquanto morava em uma pequena cidade em Washington. Após sair da escola, ele morou de casa em casa com amigos e parentes. Quem o conheceu no fim da adolescência recorda um homem estranho e com poucos amigos. No início da vida adulta, Jack desenvolveu uma estranha fascinação por lobos e violência. Ele passou a colecionar itens de lobos, como pôsteres, enfeites e peles, tornando-se quase obcecado. De acordo com relatos posteriores de conhecidos e familiares, Jack fantasiava que ele próprio era algum tipo de lobisomem. Ele frequentemente imaginava caçar presas humanas ao luar e atacar selvagemente. A tendência de Jack à violência logo se revelou em episódios anteriores. Ele acumulou uma ficha criminal, quando jovem, que incluía arrombamento, roubo, agressão e vandalismo no estado de Washington. Em 1993, aos 23 anos, ele e um amigo foram presos por suposto abuso sexual de uma mulher que conheceram em um bar em Kent. Segundo o relatório policial, Jack deu carona para a mulher até sua casa. Quando ela percebeu a intenção sinistra deles, resistiu, mas os homens continuaram mesmo assim. Ela contou depois que Jack a segurou enquanto o amigo dele tentava abusá-la. Felizmente, a mulher conseguiu escapar e foi direto às autoridades. Jack foi acusado de abuso sexual em 1º grau nesse caso, mas as acusações foram eventualmente retiradas por falta de provas. Enquanto estava na prisão, Jack fantasiava sobre perseguir mulheres e o que faria com elas. Um colega de cela também afirmou que Jack sempre expressava seu desejo de se tornar um notório serial killer quando saísse da prisão. Ele frequentemente falava com estranha intensidade sobre o que queria fazer com garotas. Na prisão, ele pegava livros na biblioteca e se obcecou por conteúdos sobre como não ser pego em crimes. Depois, ele aprendeu a raspar todo o corpo antes de cometer um crime para reduzir as chances de deixar pelos e DNA. Depois que as acusações contra ele foram retiradas, Jack foi libertado. Jack, já adulto, tinha quociente de inteligência de uma criança da 4ª série, por isso tinha poucas oportunidades de emprego. Para se sustentar, teve vários empregos simples, incluindo aprendiz de açougueiro, um fato que os promotores destacariam mais tarde, devido à maneira precisa e brutal com que ele esquartejava suas vítimas. Algumas fontes afirmam até que esquartejar os animais o excitava. Após ser preso, Jack foi acusado no condado de Douglas de 2 homicídios qualificados, em 1º grau, pelo assassinato de Rita e Mandy Huffman. Essas acusações permitiam pena de morte pela lei de Washington. Os promotores anunciaram que realmente iriam buscar a sentença de morte, devido à natureza incrivelmente horrenda dos crimes dele. Em 1995, com provas forenses acumuladas, o caso contra Jack pelos assassinatos de Huffman era sólido. O julgamento foi marcado para agosto de 1996. Jack se declarou inocente e parecia imóvel nas primeiras aparições no tribunal. Mesmo diante de evidências e risco de execução, Jack mudou de rumo abruptamente na primavera de 1990 e 4 meses antes do julgamento, Jack Owen Spellman III fez um acordo judicial com os promotores. Ele concordou em se declarar culpado de todas as acusações em troca de o Estado desistir da busca pela pena de morte. Mas então, em um acontecimento extremamente surpreendente, Jack admitiu outro assassinato. Por motivos ainda pouco claros, Jack confessou espontaneamente o assassinato de outra vítima, Penny Davis, de 9 anos. Em setembro de 1994,
Penny avisou ao irmão que sairia para caminhar, mas não iria longe de casa. No entanto, Penny não voltou para casa naquele dia. Ela foi encontrada em 28 de março de 1995, numa cova rasa. Até então, o caso de Penny permanecia oficialmente sem solução. Como parte do acordo judicial, ele admitiu culpa também no caso de Penny, encerrando o caso sem julgamento separado. A confissão de Jack sobre Penny Davis surpreendeu parte das forças de segurança. As autoridades suspeitavam de seu envolvimento, pois ele morava no mesmo prédio que Penny, mas não tinham provas diretas para indiciá-lo. Jack não ofereceu nenhum relato detalhado de como matou Penny, e os restos dela estavam muito decompostos para determinar a causa exata da morte. Jack simplesmente se recusou a dar mais detalhes, talvez devido ao nível de depravação. Dito isso, os investigadores sabiam que o corpo de Penny havia sido posicionado de forma grotesca, semelhante às vítimas de Huffman. Mais tarde, descobriu-se que Jack havia retornado ao túmulo raso de Penny após o assassinato. Exumou o corpo dela para cometer atos sobre o cadáver antes de enterrá-la novamente. No dia 30 de abril de 1996, Jack declarou-se formalmente culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau. Ele tinha 27 anos quando foi condenado. Jack foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo assassinato qualificado de Rita Huffman. Jack recebeu mais 70 anos de prisão pelo assassinato de Mandy. Além disso, pelo assassinato de Penny Davis, ele foi condenado a 45 anos e 6 meses de prisão. As sentenças foram estabelecidas para serem cumpridas consecutivamente. No total, Jack recebeu efetivamente uma sentença de prisão perpétua mais 115 anos, garantindo que ele nunca sairia da prisão com vida. Essencialmente, esse resultado foi equivalente ao que um júri poderia ter decidido se tivesse condenado Jack e o poupado da pena de morte. Durante todo o julgamento, Jack não fez nenhuma declaração e não demonstrou absolutamente nenhum remorso. Ele só falou brevemente para confirmar suas declarações de culpa. Isso ficou registrado. O tribunal precisou ouvir detalhes horríveis dos crimes enquanto a promotoria apresentava as provas para registro. Familiares das vítimas também estavam presentes, tendo que ouvir o que seus entes queridos sofreram em seus momentos finais. Tenha cuidado ao pesquisar sobre esse caso na internet após ver este vídeo, pois há fotos da cena do crime dos assassinatos. São algumas das fotos mais horríveis e perturbadoras que já vi. Quando o julgamento terminou e a sala ficou em silêncio, restou não só o horror dos crimes de Jack, mas a clareza perturbadora de sua intenção. Ele queria isso. Ele queria ser conhecido como um infame serial killer. Acho que ele só se decepcionou por ter sido descoberto tão cedo. As provas no julgamento revelaram um homem dominado por fantasias de dominação e morte, perseguição meticulosa, mutilação sádica e retorno aos corpos das vítimas. Detetives e promotores o descreveram não como alguém que perdeu o controle, mas como quem buscava controle pela crueldade. Mesmo após receber prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, Jack não ofereceu nenhum pedido de desculpas às famílias das vítimas. Os detetives disseram depois que ele não sentia remorso, mas sim realização. Os investigadores o descreveram como sádico e narcisista, satisfeito com a notoriedade de seus crimes. Embora às vezes cooperasse nos interrogatórios, sua cooperação era calculada, não compassiva. Acredita-se o que ele só contou à polícia sobre Penny para consolidar seu legado como um verdadeiro serial killer, com 3 mortes confirmadas. O caso de Jack Spillman agora é conhecido como o açougueiro lobisomem. Hoje, Jack continua atrás das grades para o resto da vida, um destino que garante que ele nunca mais fará mal a outra alma inocente.